Essa semana todos nós ficamos indignados, chocados com a morte do Clériston, conhecido como Clezão, um pai de família que deixa a esposa, deixa 2 filhas e que foi sentenciado à morte. Foi preso injustamente, estava no complexo da Papuda por supostamente ter participado do dia 8 de janeiro, mas nos autos, inclusive, há vídeos demonstrando que às 4 horas da tarde ele estava trabalhando no comércio da família. Foi preso não só injustamente, mas ilegalmente, porque é fruto desse inquérito ilegal em que prende pessoas sem foro de prerrogativa de função, e foi preso, assim como muitos, no modo tarrafa. Jogam a tarrafa e pegaram todos ali, sentenciam todos em lotes, de uma forma de copia e cola, mas o Clériston sequer tinha sido julgado. Ele estava numa prisão preventiva e com um pedido da defesa para que ele pudesse responder em liberdade provisória, e foi deferida pela PGR, mas Alexandre de Moraes, numa crueldade pedagógica, sentou naquele despacho e não deu prosseguimento, para que ele pudesse ali padecer na prisão. E se há um culpado por sua morte, é o STF, é o Alexandre de Moraes. E o que mais chocou também foi que no dia seguinte, enquanto Clériston estava sendo velado, Alexandre de Moraes estava sendo condecorado com a mais alta honraria da Ordem do Rio Branco, e de uma forma muito emblemática, porque ao lado dele estava o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. É como se fosse uma celebração macabra, um culto à morte. O presidente Lula sequer se manifestou a respeito dessa morte, sequer se solidarizou com seus familiares, não tocou uma palavra, não falou uma palavra a respeito desse fato grave da nossa democracia. Mas quem foi que falou? Quem se manifestou a respeito da morte do Clezão foi o ministro Barroso. O presidente do STF se manifestou, finalmente, sobre a morte do Clezão. Ministro Barroso disse que lamentava a morte de um preso, mas disse que a cada um dia 4 pessoas morrem nos presídios por causas naturais, tirando totalmente a culpa do judiciário, dizendo que, inclusive, o judiciário não administra presídios. Causas naturais, uma ova. Clezão, ele era hipertenso, ele era cardíaco, ele era diabético. Havia relatórios médicos pedindo que ele pudesse responder em liberdade. Embora o judiciário não administre presídios, o judiciário tinha caneta para soltá-lo, porque ele era uma pessoa com graves problemas de saúde. E aí o que me causa também mais indignação, nesse momento todo em que estamos vendo tantos abusos do judiciário, da Suprema Corte do nosso país, em que nós vemos um judiciário agindo ao arrepio da lei, invadindo competências, prendendo inocentes, fazendo decisões teratológicas, contorcionismos lógicos para poder prender inocentes. É quando nós vemos, por exemplo, um tweet de uma jornalista da Globo News, a Eliane Cantanhede, dizendo o seguinte: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é: ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Gente, isso aqui é tão sujo. Isso aqui é uma demonstração de que o nosso jornalismo está na latrina, está na lata de lixo. Uma jornalista falando com a maior normalidade sobre um suposto conluio do STF com o Palácio do Planalto. Ela está dizendo que o STF está dando recados porque o líder do governo no Senado votou favorável à PEC 8, que limita as decisões monocráticas por parte dos ministros do Supremo. Uma PEC que vem para reequilibrar os poderes, uma PEC que impede que ministros possam revogar, cassar,
decisões tomadas pelo Congresso Nacional, que é o verdadeiro representante do povo para legislar sobre determinados assuntos, que não possam mais ser feitas de forma monocrática, ou seja, por um ministro apenas, e sim a partir de decisão de todo o colegiado. E ela está dizendo que os ministros estão mandando recado, de que, olha, não gostamos disso, e se vocês não derrubarem o líder do governo, no Senado não terá mais conversa conosco. A chantagem está explícita e o jornalismo está dizendo que isso daí é a coisa mais normal do mundo. Não basta agora avançarmos com essa PEC, que é de suma importância, é o primeiro passo para que possamos resgatar a independência entre os poderes, resgatar a moral do Congresso Nacional, que está lá no lixo. A população pergunta: para quê 513 deputados e 81 senadores, se os ministros eles decidem tudo por vocês? Não basta que aprovemos essa PEC 8 aqui, mas temos que avançar em outras pautas também. Outras pautas para dar uns freios nesses que não tiveram voto e se julgam acima de todos, soberanos, e que inclusive o conceito de democracia relativa deles é o que dita hoje as regras do país. E não basta só isso, temos também que avançar no impeachment de Alexandre de Moraes. Temos que parar aqui de covardia. Vejo muitos deputados que concordam conosco, que olha, eles já foram longe demais, mas não têm coragem de falar, ficam com medo de ser preso, com medo de sofrer alguma retaliação. Esse medo que vocês têm é porque o nosso sistema de freios e contrapesos está totalmente obsoleto e precisa ser reformulado. É por isso que agora todos devemos tanto avançar a pedir a aprovação da PEC 8 para limitar as decisões monocráticas por parte do STF, avançar contra as pautas para reequilibrar os poderes, mas a independência dos poderes, a harmonia, só vai ser conquistada realmente quando nós fizermos o impeachment de Alexandre de Moraes. Obrigado.